comunidades indígenas Barro, Maturuca, Javari, Tamanduá, Jacarezinho, Manalai. Falará a doutora Joênia Batista de Carvalho. Com a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos ministros, Caimen, o ato Pinamá, Tumani Pei, Ina Tamã, Liberal, Auna Caramã. Senhores ministros, eu falei hoje aqui que nós, como as comunidades indígenas do Barro, Maturuca, Jacarezinho, Tamanduá, nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. Eu quero agradecer pela oportunidade que as comunidades indígenas estão tendo, a oportunidade de falar através de mim, que sou abixana, sou também daquela terra, e nós queremos aqui lembrar um pouco de todo esse processo de demarcação e também da importância de manter a demarcação tal como ela já existe consolidada. Nós vivemos aqui há mais de 30 anos se arrastando para que se conclua o processo de regularização fundiária. Nós, durante esses 30 anos, 21 lideranças indígenas foram assassinadas, várias casas foram queimadas, várias ameaças foram feitas, e até hoje são feitas, foram registradas e são registradas nas autoridades federais, na Polícia Federal. Nós somos acusados de ladrões dentro de nossa própria terra, de invasores. Nós somos caluniados, nós somos discriminados. Isso tem que colocar um fim. O pararu, macuyu, maipeta, awaru, tamaru. O pararu, macuyu, maipeta, awaru, tawaru. 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 Macuyu, maipeta, awaru, tawaru. O pararu, macuyu, maipeta, awaru, tawaru. O pararu, macuyu, maipeta, o pararei macuyu, maibeta, A gente vai estar chamando aqui para agora fazer parte da mesa a doutora Joênia. Então, bom dia, Assembleia. E hoje a gente vai ter um dia bastante puxado, digamos assim, mais com decisões fortes, como sempre, né? Então, eu queria começar um pouco falando, como eu sempre destaco, essa questão da proteção. A gente fala muito de fiscalização, de vigilância, de monitoramento, mas isso faz parte de um dever do Estado, quando ele fala que o Estado, a União, ela não tem somente o dever de demarcar terras indígenas, mas proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é o artigo 231, o caput do artigo 231 da nossa Constituição Federal de 88. Então, nessa palavrinha, proteger e fazer respeitar, todo o trabalho que é desenvolvido, né, tem nascido um pouco da iniciativa das comunidades indígenas. A gente acabou de editar o primeiro cartilha do Guia dos Direitos Indígenas, do CI, né? A gente entregou só para os operadores de direito, por enquanto. Esse ano nós vamos ter um encontro dos operadores, é o 7º encontro dos operadores de direito. A gente tem que tomar iniciativa dentro da comunidade, porque a situação nossa está difícil.
Aqui o projeto prontinho, o novo estatuto, estou entregando por si para a doutora Joene passar sua vista clínica aqui e fazer as correções que forem necessárias para a gente se apresentar já na próxima semana. Eu quero aqui entregar na mão do Mário, cadê o nosso coordenador? Posso atrapalhar para vocês? Posso passar aqui? Vai. Eu até em 2000 não sabia que eu era a primeira advogada indígena do Brasil. Eu vim saber disso depois que fui participar de umas reuniões aí para fora, que a FUNAI realizava, né? Aí eu vim descobrir que não tinha muitos advogados indígenas. Aí eu disse, e mulher indígena pior ainda. Então aí eu vim aqui saber que eu era a primeira mulher advogada indígena no Brasil. E isso abriu muita oportunidade para dar entrevistas. Então, quando os jornalistas vinham fazer entrevista, como é que você conseguiu se formar em direito? Por quê? Né? Vinha com umas perguntas assim muito do lado profissional, como é uma coisa totalmente possível ter um indígena formado. O que você comia na universidade? Coisas que, não, eu comia coisas que tinha. Então, como é que você ia? Você conseguia ler o livro? Para mim era normal, mas eles queriam ouvir. Aí tudo bem, eu falo, dou minha entrevista, mas você tem que dizer. Meu problema é que eu estou enfrentando a justiça. Mesmo que você coloque um parágrafo assim, que eu estou defendendo a questão de uma terra, que tem mais de 20 mil indígenas que estão sendo ameaçados, se perderem aquela demarcação em área contínua, né, que a gente briga, que mataram um indígena ali. Você vai falar sobre isso? Eu posso falar. Aí fazia o da minha vida, mas lá estava a questão da minha luta, da bandeira, que era Raposa Serra do Sol. Não dá para pegar não. Cara da água aqui. Correu, e depois tirando um monte, que vai dar no carro, e como aconteceu aqui. Até meu marido foi malhado. Se ele morrer, quem vai me sustentar? Quem vai sustentar os filhos dele? Eu vou sofrer. Paulo César não está nem aí. Que não sai da nossa terra. Nossa terra foi malograda, foi demarcado. Agora vocês estão vendo que estão derramando sangue pela nossa terra malograda. O processo da Raposa Serra do Sol também começou a pipocar de conflitos, né? Teve morte, teve casas destruídas. Eles incendiaram por 3 vezes uma escola que as lideranças têm, a Escola do Surumum, Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol. Teve 3 comunidades que foram incendiadas totalmente, gente baleada, crianças, mulheres que sofreram, retiros destruídos. Então, a gente não tem nem conta de tudo que foi feito. E aí os conflitos com os arrozeiros, né? Era a contaminação dos rios, porque existia pulverização aérea, crianças com problema de pele, gente bebendo água contaminada de veneno, desmatamento das matas ciliares, mulheres grávidas com aborto. Então, era muito conflito. Então, a gente começou a fazer estratégia. Lógico, nunca ninguém é sozinho, a gente sempre conta com parceria, né? A briga foi parar no Supremo. Os parentes falando pra mim, né? A gente não vai poder falar, porque nós não somos advogados. Mas você vai falar por todos nós. Aí, ó, senti a responsabilidade ali. Aí, quando chegou a minha vez, lógico, veio muita coisa, né? Aí, falei, nossa, eu sou uma pichana.
eu vou falar com a Wapichana. Aí abri o meu discurso com a Wapichana. Os ministros olharam assim, o que ela tá falando? Abri falando em Wapichana. Falei umas 3 frases, e o pessoal ficou assim. Aí depois português. Eu quero lembrar aqui, senhores ministros, o que está em jogo são os 500 anos de colonização. É isso que está em jogo. A gente está aqui com a legitimidade dos povos indígenas em Caricó, Wapichana, Macuxi, Taurepang e Patamona, que me confiaram como advogada indígena. Qual foi nosso crime que nós praticamos para ter a possibilidade de nossa terra retalhada? Por que só os povos indígenas podem ser sacrificados? Não foram os indígenas que colocaram cerco. Sim, foram pessoas que sempre quiseram explorar ali dentro da terra indígena. Os votos de alguns ministros já estavam prontos. Mas depois que eu falei, eles simplesmente rasgaram os papéis e foram fazer outros. Não sei se isso é verdade ou não, mas as pessoas falaram isso. E que tinha uns ministros que choravam. Então, fiz um pouco a diferença no sentimento das pessoas. Como posto na Constituição de 1988, os índios têm direito a participar do progresso e do desenvolvimento das instituições, dos saberes, das práticas e dos costumes. E temos, neste momento, humildade para reconhecer que os índios têm muito a nos ensinar. Na terra de Macunaíma surge uma Taurepã que leva a luta de um povo. Nasci Taurepã, vou morrer Taurepã. Macunaíma é um deus, pai de todas as etnias. Eles vivem entre as etnias como espírito, um espírito bom, um ancestral que coordena todo o universo. Até os meus 13 anos, eu não usava camisa, porque eu vivi no meio de 6 homens, minha mãe cortava meu cabelo bem curtinho. E eu ia brincar com meus irmãos, vinha muito para aqui, para a beira do Igarapé, tomar banho. Até os meus 13 anos, eu tive uma infância muito boa, uma adolescência que fiquei dentro da comunidade. Quando a minha mãe casou com o meu pai, era porque ela já era Taurepã, né? Então, houve um consenso entre meu pai e minha mãe, que meus irmãos seriam Wapichana e as mulheres iam seguir a linhagem da mãe, que são Taurepã. Eu vejo brancos dizer que a mulher, minha avó, minha bisavó, minha tataravó era indígena, foi pegada a laço. Ela foi violentada, ela foi tirada do seu espaço. Para mim, não é história boa. Para mim, isso foi uma violação tremenda sobre os direitos dos povos indígenas, inclusive para a mulher. Ela foi violentada. Ela simplesmente esmagaram a alma dela. Houve uma violação de direito, houve uma violação como ser humano. E os povos indígenas hoje lutam para que isso não aconteça mais. E a gente luta para que a própria Constituição, o próprio Congresso reconheça os povos indígenas como seres humanos.
Aos meus 14 anos, minha mãe e meu pai fizeram o meu casamento com o índio. E quando ele levantou a mão para me bater, eu tinha 16 anos. Eu não aceitei. Fui para casa dos meus pais de volta. Tanto minha mãe como meu pai nunca foram a favor que as filhas casassem com branco. Ele poderia ser violento, poderia me bater e eu não conseguiria reagir e acabar sofrendo agressões dentro de casa. Esse era o medo da minha mãe. Até ela ir embora, até ela falecer, sempre foi esse conflito. Com meus 22 anos eu engravidei, né? Ainda não tinha terminado o meu ensino médio, né? Até então, porque quando a gente morou dentro da comunidade indígena, então só tinha até a 4ª série, né? Aí logo em seguida eu fiz uma faculdade de pedagogia. Aí eu fui exercer a função de professora. Nós, povos indígenas, limpamos o nosso espírito com a água, com a correnteza, com a cachoeira. O que chegou aqui ele leva para sempre. Equaquara, Emanoputaro, Emanoicó, o Enói, Socorro. Esse rio é a nossa história. Ele pede socorro. É um sobrenatural muito forte dentro da nossa cultura. Por quê? Porque quando a gente está cantando, aí lembra dos antepassados. Os antepassados, eles não tinham muito contato com o branco, mas sim com as coisas que era celestial. Ser índio é ser bom. Ser índio é um reconhecimento que a gente não troca. O índio é índio. Não adianta você andar toda maquiada, não adianta que não vai mudar nada. Aqui é a aldeia Chupé, que é ao lado aqui da aldeia Lagoa Quieta. Logo aqui na frente tem a aldeia Jussaral, né? Que tudo são pequenas aldeias que é onde se reúne mais ou menos assim os núcleos familiares, né? Que o povo Guajajara se organiza assim. São muitas aldeias pequenas dentro da terra, né? E tem poucas aldeias maiores assim, né? Onde fica um número maior de famílias. Mas, assim, né, são aldeias, né, nomes diferentes, tudo, mas todo mundo entende tudo isso como um território mesmo só, né? Um território que é de todo mundo e que tem que ser cuidado por todo mundo, né? Somos menos de 1 milhão só que estamos cuidando desse Brasil e a gente não está dando conta. Nós somos 305 povos diferentes. Nós falamos 274 línguas diferentes nesse país. Por que nossas vozes não são consideradas?
a gente é negado. Assim, né? Ah, não existe mais índio no Brasil. Ah, os índios hoje já estão tudo aculturado, sabe? Então, assim, quando enxerga, te enxerga de um jeito diferente. Dificilmente as pessoas enxergam o indígena assim, como ele é. Cidadãos que têm um jeito de viver diferente. Porque o que a gente tem é isso, né? Nós temos o nosso modo de vida próprio que precisa ser respeitado. PEC 215 é uma medida legislativa que ela visa trazer a responsabilidade, né, sobre a demarcação das terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. Ou seja, né, tira lá dos órgãos do Executivo, né, do Ministério da Justiça e da FUNAI, que hoje, né, que são os responsáveis, tira essa responsabilidade de lá e traz aqui para o Congresso Nacional. Ou seja, né, os deputados querem que eles sejam os responsáveis para dizer se uma terra é indígena ou não. Rever as terras já demarcadas e impedir novas demarcações, né, porque ele quer facilitar aí a ampliação, a expansão das áreas para o agronegócio, para o desenvolvimento do agronegócio. E aí, como se não bastasse ser somente isso para os indígenas, ela atinge ainda, né, as comunidades quilombolas, eles vão ser afetados. Existe uma guerra contra a Amazônia. Os povos indígenas e o meio ambiente estão sendo brutalmente atacados. O governo quer colocar à venda uma gigantesca área de reserva mineral. Senadores, vocês têm a chance de evitar isso e nós estaremos de olho. Estaremos de olho porque não existe plano B. Essa é a mãe de todas as lutas, a luta pela Mãe Terra. O mundo inteiro precisa vir para a linha de frente. Vamos pressionar. Acesse 342 Amazônia, demarcação já! Demarcação já! Isso aqui é ela ainda não está nem ela está um capoteirinho. Aí ela vai crescer, ela vai virar uma palmeira. Aquela ali já é um capoteiro, que daqui uns dias ela bota, mas em compensação aquelas ali, elas estão subindo ainda, né? E não derruba essas palmeiras, e não devora os palmeiras. Tu já sabe que não pode derrubar, precisando preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisando preservar a riqueza natural. E não derruba essas palmeiras, e não devora os palmeiras. Tu já sabe que não pode derrubar, precisando preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisando preservar a riqueza natural. O coco é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. Porque da paia se faz casa para morar, já é o meio de ajudar a maior população.
Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeiras. Tu já sabe que não pode derrubar, precisando preservar a riqueza natural. Ninguém me ensinou. Eu vinha de uma história da minha avó, que quebrava coco, a minha mãe. Aí a gente vai aprendendo do dia a dia. Isso que dá nome de tradição, que ninguém ensina, a gente aprende. Esse mutirão nós faz quando nós estamos juntando coco. Nós faz na quebra. De qualquer trabalho que nós quiser fazer, a gente trabalha em mutirão. Por exemplo, a dona Marinalva, ela compra um fogão. Ela vai precisar de pagar a prestação dela e ela vai quebrar coco para pagar essa prestação. Aí ela bota o dia da quebra de coco dela, aí nós vamos quebrar com ela. Aí ela vende o coco, né? E aí o dinheiro é que ela paga a prestação dela, as contas dela. Meu coração. Aqui é a minha roça. Aqui é os meus cocos. Eu estou juntando. Né? Aí eu junto lá no mato, aí trago, boto aqui. Aí quando no dia de quebrar, eu vou quebrar aqui. Já daqui para lá, o arroz está todo nascido, ó, todo nascidinho. Tá faltando agora só capinar para botar ele no limpo. Aí vem com um facão e capina, que aí vai ficando só o arroz. Aí ele fica todinho assim. Também é uma roça que não contém nem um pingo de veneno. Quando a gente começou a trabalhar com a comunidade, mulher não podia ser nada. Eu passei 2 mandatos para eleita como presidente, mas não podia assumir porque eu era mulher. Aí meu marido, que não tinha nada a ver com comunidade, é que assumia o lugar de todos os trabalhos. Então isso me deixou muito sentido, muito doído, tá? E eu comecei a trabalhar na questão da organização de mulher. Quando eu comecei a trabalhar, encontrei 16 mil pessoas no município de Penalva que não tinha documento, registro. A mais de 80%. A gente conseguiu trabalhar com isso. Então, um dos pontos principais foi as mulheres se organizar, né?
ter documento, porque a mulher nesse tempo era dependente de homem, tá? Era nos sindicatos, era no movimento, sabe que é dependente, tu só come se eu te der, tu só veste se eu comprar roupa. Então assim que era nós. Nós, comunidade, mudamos tudo isso. Aí nós se organizamos, um grupo de mulher, não era movimento das quebradeiras, era articulação de mulher. Essa articulação nós era só 100 mulheres, não tinha mais de 100. Depois fomos se organizando, já tinha 500. De 500 já tinha 1000. Quando deu 3.000, nós resolvimos fazer uma manifestação. A primeira manifestação foi no Maranhão, foi em 91. Aí daí, pronto, o movimento foi crescendo. Eu mandava no cartório antigamente quem tinha dinheiro, né? E a minha comunidade foi uma comunidade que quando gritaram a liberdade, o pessoal já estava lá, tinham sido escravos lá, né? E aí por isso, assim, era um povo que não sabiam ler, era um povo que não sabia escrever, era um povo que tinha uma relação de confiança, eles tinham muita confiança, tinha uma pessoa que eles respeitavam muito. E eles ganharam, assim, eles ganharam o papel da terra, né? Eu acho que quando vocês forem lá na nossa comunidade, vocês vão ver outras pessoas contar essa história, né? E eles tinham o papel da terra, mas aí uma pessoa que olhava. E um dia chegou uma outra pessoa e pediu para olhar. Ele não sabia ler, aí ele disse que tinha um nome errado. Ele ia levar para consertar. E aí ele pegou o papel da terra e mudou para o nome dele. Aí em 73, na década de 70, quando ele morre, como ele dizia que era o dono, aí os filhos dele começaram a ir vender terra. Aí começaram a vender, certo de que venderam com a gente dentro. E a gente, então, começou a ter... Aí o fazendeiro começou a ir, botou o capataz, aí todo dia ele ia e dizia que era pra gente sair, e a gente não saía. E todo dia chamava para uma audiência em São Luís Gonzaga. E a gente ia, e quando chegava na audiência, a gente dizia que a gente não ia sair. Aí ele falava para o presidente do sindicato, na época, que era para o Cesório dar um jeito no povo dele, o Cesório dizia que não, que ele ia fazer o que o povo queria. E ele nunca deu apoio para o fazendeiro. Chegou o momento que ele disse que ele não dava, porque era para botar boi, né? Tinha que ser cerca, boi e capim. Aí amedrontava a gente, dizia que ia botar boi para comer nossos meninos, que era para a gente sair, porque o boi que ele ia botar comia criança pequenininha. Na época tinha muita criança pequena. Aí chegou o momento que ele disse que ele não dava um boi da fazenda dele por 100 negros do Monte Alegre. Aí relaxou todo mundo, né? A gente valia muito menos do que um boi, porque 100 negros valia menos do que um boi. Porque a gente teve uma luta. E a nossa luta, ela foi uma luta tão forte que chegou ao ponto que o cara mesmo que desistiu, porque não conseguia tirar a gente daqui, tocou fogo nas nossas casas e deixou a gente aí. Né? Mas a gente era um grupo muito unido, muito forte, e acabamos que ficamos, resistimos e estamos aqui até hoje. É do território, mas já não pertencia mais pra gente. Isso aqui já coloca gado, aqui nós não tem mais o direito de vir. A gente vem assim, escondido mesmo, nós vem tirar. Porque a gente vai entrando assim, né? Por tudo enquanto é lado, aí onde tem palmeira a gente entra. Já essa cerca aí que já é do grileiro, né? Mas aqui nós vínhamos tirar coco. Antes tinha tido uma área, eles tinham tirado uns 500 hectares aqui, que era para ficar para os índios, que era só 550 hectares. Aqui, onde ele botou a cerca dele, já era dentro dos 550 hectares. E passa mais ali na frente. Mesmo assim, ele cercava. Aqui era muito mesmo, era o coco. Coco e as plantas, os matos. Os matos também
que quando a gente ficava falando pro pessoal do estado, eles ficavam dizendo, mas eu não vi floresta. Gente, a gente não tem mais floresta de pau aqui mesmo, de madeira, porque isso já tiraram há muito tempo, já tiraram da gente. Aí eles não querem considerar e não respeitam. A gente tá falando, nós estamos falando de babaçu, né? De uma floresta de babaçu que é sustentável para nós. E aí as pessoas não querem achar que derrubar babaçu é normal, pode fazer isso, tudo bem. Aí não lembra que tinha pessoas vivendo, né? Comendo dali. Mas isso são palmeiras de babaçu que eles foram derrubando. Isso aqui eram as novinhas, né? Então, que um dia iam virar a palmeira. Derrubaram as grandes e tiraram as pequenininhas. Né? Que isso aqui tudo são as pinduveiras que iriam virar palmeira um dia. Eu acho que as vacas deles também não agradecem quando tem uma sombra de uma palmeira, agradece. Porque os animais também precisam, né? De sentir esse ar, de sentir essa coisa. Eu quero imaginar se um dia eles vão colocar ar-condicionado por boi deles, tudinho. Isso que vai ser difícil. Se vai funcionar, também eu duvido, né? Já tá saindo, tá subindo o óleo. E aqui o bago tá ficando duro. Aí separa o bago do óleo. Quando esse bago aqui tá bem durinho, aí você pode arriar que tá só o óleo em cima. Entendeu? A lei Babaçu Livre, ela passou em algumas comissões. Agora, quando chega na Comissão de Constituição e Justiça, acho que é lá que tá a nossa cruz pesada. Até porque os caras que estão lá, ou ele é um grande pecuarista, ou ele foi eleito para defender os grandes pecuaristas. A lei de Babaçu Livre é assim. O fazendeiro tem a terra dele e aí cria aquela lei para aceitar a mulher apanhar o coco. Mas isso não impede de passar pela porteira com vaca. Isso não impede de não ter cerca elétrica lá. Não impede de ter uma vaca brava dentro. Não impede de mordida de cobra dentro do capim. A lei não diz que isso aqui não impede. Entendeu? Ela só dá direito de apanhar o babaçu para que não esteja ameaço entre as quebradeiras e o fazendeiro e ele libere, porque o babaçu ele é nativo, não é plantado do fazendeiro. Esse é o que está na lei. A minha visão é diferenciada, tá? Porque extrativismo, babaçu, floresta e a quebradeira de coco, ela não trabalha diretamente só com coco. Ela precisa da moradia, ela precisa da educação, tá? Ela precisa da saúde, ela precisa da floresta, que o babaçu ele é consorciado, ele não vive só, tá? Ela precisa da terra, ela precisa de ter um quintal com uma fruta, ela precisa disso tudinho. E como eu vejo essa visão, para que nós saia mesmo de ser escravizado e de ter ameaça todo o tempo, nós temos que brigar para que a área seja desapropriada e desmarcada para acabar com o conflito. O que a gente queria mesmo era ter nossa terra de volta, para a gente cuidar dela, para a gente andar à vontade, para a gente não ser limitado, para a gente não ter medo de vir aqui. Eu não sei se eles não estão me espiando e eu estou, entendeu? Isso que a gente queria. Como não tem, a gente quer o mínimo, gente, o acesso, essa lei de garantia do livre acesso é exatamente para nos garantir esse direito de
viver, de comer, de quebrar nosso coco, de praticar nossa atividade produtiva. Mas o que a gente queria mesmo era nossas terras de volta. Já que não tem, então vamos com a lei do livre acesso, porque tem terra que a gente também não é doido nem nada, que a gente sabe que é muito difícil da gente ter ela de volta. É muito difícil. Tem todo um investimento, tem toda uma influência política, é de grandes empresas, de grandes criadores, que a gente sabe que eles nunca vão querer ficar sem essa terra. Quando eles começam a fazer muita maldade, começam a ameaçar, aí a gente fica aqui no meio que aperreado, com medo também, né? Porque dá medo, a gente vê o que tem feito com os outros. Aí a gente começa a ficar limitado, porque assim, tem hora que a gente fica perguntando, poxa, nós que vivemos nesse movimento, a gente passa a ficar, ser um preso, não tem mais liberdade, a gente não pode mais ir nas festas da comunidade, porque a gente não sabe quem vai estar lá. Porque o nosso município ele é muito pobre. Não tem uma polícia, não tem nada aqui. Tá? Quem comanda aqui é pistoleiro. São grandes fazendeiros que não acreditam em lei, não acreditam em justiça, não acreditam em nada. Só acreditam na arma, tá entendendo? E no dinheiro. E a maior destruição da nossa vida hoje é isso. Tu vê o tanto de gente que morre, tanto de gente que desaparece, que quer proteger e não pode, e é visado. Porque quem manda hoje no país não é governador, não é presidente da República, não é ministério. O que manda hoje no país é o juiz, é esse povo de classe, tá? Ele que comanda, ele prende todo mundo se ele quiser. Já mataram várias lideranças, né? O cara fez um projeto aí de 5 mil casas que aprovou. Quando ele foi para lá para marcar a data de assinar, aí mataram e deixaram no mesmo lugar. Assassinaram também. Aí um primo meu, uma liderança muito forte minha. Tenho muita coragem, nunca soube o que é medo. Olha, eu sou tão segura, porque mataram meu filho. Nós estávamos com um congresso grande aqui no dia 25 de outubro. Eles mataram no dia 8. Mas eu me mantive segura. O pessoal disseram que era para não parar a reunião, porque é isso que o povo quer, para esmorecer. Então eles fazem coisas assim perto de mim, junto de mim, para que ver se acaba a minha imagem. Mas quanto mais acontece, eu fico mais forte. A política aqui é porque nós queríamos a comunicação que não tinha, queria a escola feita de alvenaria para todo mundo, melhorar essa escola, queria o concurso público, queria o plano diretor, sabe o que é isso, não sabe? Tudo que é feito no município, a comunidade tem que fazer parte e votar e decidir. Então, queria essas coisas. Aí eu comecei a botar os primeiros projetos que eles pediram. Isso aí foi uma briga muito grande. Passou 4 sessões sem votar. Os vereadores não votavam, porque nós éramos 9, uma mulher e 9 homens. Tudo fazendeiro de lá de fundo, só eu que não era. Aí eu tive que tentar fazer uma organização e trazer o povo para encher a Câmara. Nós conseguimos 3 mil pessoas, vocês acreditam? Caracá pagando sua passagem vindo de pé. E foram, e eu voltei nesse dia 3 projetos. Aproveitei lá. Porque os vereadores só votavam se o povo estivesse lá de olho. Só comigo eles não votaram. Então eu fiz uma diferença para as maiores. A comunidade aqui não tinha chance, não tinha valor. Cresceu. Aqui, quem domina aqui é a comunidade agora.
vai dizer que não, porque trabalha se faz casa pra morar. É o mês de ajudar a maior população. Ele não derruba essas palmeiras, ele não derruba os palmeirais. Já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. E toma dica que é a região norte, ó, é a primeira. Região norte, pra cá. As quebradeiras de coco passando aqui em frente ao carro de som. Viva a nossa luta! Viva a luta dessas mulheres guerreiras quebradeiras de coco! O carro de som não pode descer para depois do Congresso. Nós vamos seguir em marcha, reto, até chegar ao Palácio. Nós vamos circular o Congresso Nacional para virar as costas a este Congresso. Portanto, sigam em marcha. O carro de som ficará orientando. Houve um tempo nesse país em que as mulheres não podiam protestar. Houve um tempo nesse país em que muitas mulheres foram torturadas, tiveram suas licenciadas, foram assassinadas. Pagasse o livre quando? Pagasse o livre quando? É isso, companheiro. E nós, as quebradeiras de coco presentes nessa marcha das mulheres que vivem do extrativismo do Amazonas, das mulheres que preservam florestas. Em 2006, quando eu vim para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a gente tive toda uma conversa, porque eu tinha um medo assim, de sair de casa e ele, na época, ele bebia muito. Aí eu tinha medo que eu viesse para o sindicato e ele viesse fazer alguma coisa com violência comigo, né? Que a gente já tinha passado muitas vezes com violência. E aí eu falei para ele, né? Se eu viesse para o sindicato, se ele aceitaria uma proposta minha. Aí ele disse que aceitaria. O que era? Que nunca ele viesse fazer nenhum escândalo no local e não me prejudicasse no meu trabalho e proibir ele não ir no sindicato, porque era o medo que eu tinha, né? Porque eu já sabia o que eu tinha passado antes. Meu filho tudo sabe. Então aqui a gente está chegando aqui no porto da comunidade de Santo Amaro, que é a comunidade minha de origem, aqui que eu nasci e me criei, aqui nessa ponta. Minha família todinha, por parte de pai. Nós nascemos e se criamos aqui. Daqui a gente subiu aí para o alto. E nosso sangue está aqui. Aqui foi a nossa mesma raiz do extrativismo, que é trabalhar com borracha. Por isso que eu tive orgulho de trazer vocês para cá. Pois é, então aqui é a minha comunidade de origem. Cadê o pessoal? Deixa eu mais. É? Vem se. Deixa eu ver se. Aqui tá. Dá uma volta. Igarapé, Bom dia. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, composta de 7 famílias. Oi, boa tarde. A gente está andando com o pessoal aqui, depois eu vou contar o que é. Tá fazendo uma pesquisa da minha terra de origem. Esse seringal tudo é nosso, daqui que nós trabalhávamos na seringa. Ó. Daqui a gente amanhecia cedo para cortar a seringa. O seringal ele vai até lá. E nós temos seringa para cá e para cá. Isso nós nunca deixamos acabar. E a floresta que também a gente não deixou acabar. Essa floresta aqui, a gente conserva ela. O papai não gosta de queimar tudo que tem aqui nessa área.
é tudo bem preservada para que não se acabe, as palheiras, o tucumã, as frutas. É a samumeira que a gente falava, samumeira grande da Terra Preta. São bem altas e a gente preservou elas, que elas estão desse tamanho, essa samumeira grande. Ali a samumeira mãe que nós falamos. Essa árvore muito linda, maravilhosa, dá onde ver. Ela no período de florada ela fica todo branquinho. O maior que tem no Tapajós é essa. Nós temos muita madeira aqui, né? Isso é um dos conflitos que a gente não pode dormir. É já o pensamento de algumas madeireiras quererem se apossar daqui da nossa região. Tinha uma empresa aqui, uma empresa particular que levava muita madeira, levou muita virola daqui, muito cedro. O pessoal conta que aqui atrás era muito explorado, o cedro era a madeira principal aqui. E foi levado muito cedreiro daí e virola. E tinha um porto aqui, tinha até uma estrada aí atrás que desembarcavam madeiras e madeira para ir embora daqui. E aí essa comunidade abraçou a causa também para não sair a madeira daqui dessa região. Olha, a importância da criação da Resex é tudo na nossa vida, assim, eu como extrativista, né? Até porque foi uma coisa assim, consultada e visto que era a melhor forma de nós ter uma unidade de conservação. Que se não fosse essa unidade de conservação, a gente já teria perdido tudo. Hoje, com a reserva extrativista Tapajós Arapiuns, a gente passa a ser consultado o que pode, o que não pode ter. A gente passa a ter um conselho deliberativo para deliberar o que pode. Então, ela é administrada pelos moradores. Aqui era um campo de futebol, onde eu jogava bola. Foi boa de bola, de jogar bola. Essa era a nossa escola. A escola que eu estudei, depois dessa escola passou para ali, que ali meu pai lutou muito para ter aquela escola ali. E lá foi a igreja, onde eu comecei a fazer meus trabalhos de base. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos, comecei a trabalhar. Está bem cheio de água. Meu pai ele era do movimento sindical, né? Nós somos 5 irmãos. Então a mamãe sempre fala isso. Só ela que puxou pro teu lado para deixar filho, marido e tudo ir embora. Então, mas eu penso que não é isso. Porque se a gente não tiver esse lado assim, de defender, não tem como. Hoje vocês estão vendo aqui o Rio Tapajós, mas ele está sendo ameaçado, né? Pelo esse grande projeto. E nós estamos brigando por causa de defender esse Rio Tapajós. Que é o nosso rio Tapajós que passa, por isso que nós estamos numa área mais larga do Tapajós aqui, ó. Aí para cá já vem para a região de Itaituba, aqui provavelmente em cima de Itaituba, nessa parte aqui que vai ser a barragem, aqui em cima. É por isso que é o medo que daqui as cachoeiras descem, pode paralisar esse rio aqui, porque toda a força dele está para cá, ó. Aí e chega Santarém para cá. Então, bem aqui a nossa comunidade. Ela está na área mais larga do Rio Tapajós. E daqui a anos isso vai desaparecer. Se a gente não tomar um rumo de organização dos movimentos sociais, que o poder público ele não está olhando essas nossas preocupações.
O tempo, ele aprimora a gente na consciência, no conhecimento, mas vai judiando da gente fisicamente. Olha, essa foto, por exemplo, foi uma semana depois que eu completei 15 anos. Eu mandei tirar ela para eu registrar. Nessa época, meu cabelo era bem liso, a sobrancelha eu pintava com lápis, de escrever mesmo. Eu não conhecia outra. Esses aqui já era quando eu tinha 22 anos. Aí eu já estava lá em São Paulo. Estava bem jovem, 22 anos é a flor da pele, a flor da idade que está desabrochando. E quando eu voltei para cá, cheguei aqui, as mulheres do ANAN estavam todas já organizadas. Elas faziam remédio caseiro, cuidavam das famílias uma da outra. Elas eram organizadas e pertenciam a uma organização do Baixo Amazonas que chamava a OMTBAN, que é a Organização das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas. E aí elas já, quando eu voltei, que eu disse que eu ia ficar, elas já me pediram para representar o grupo, que eu fosse começar a sair lá fora, para ir falar à vontade do grupo, fazer as coisas do grupo. E a partir daí eu não parei mais. E eu sempre gostei dessas vistas, desta vista deste Arapiuns. Vocês já viram um rio com uma vista tão linda igual essa? Pois é, eu tenho. O meu Arapiuns. Aí, ó, pode olhar. O turismo para ser implantado aqui, nós lutamos muito. Os maridos diziam que eu era sonhadora e ainda fazia as mulheres deles sonhar com uma coisa que não ia dar certo. Hoje sabe-se, quase todas as famílias trabalham para o turismo. Vocês estão na Hospedaria Paraíso do ANAN e vamos começar por aqui, ó. Aqui é o nosso refeitório. Este refeitório tem capacidade para 50 pessoas fazerem a refeição aqui. Por favor. Aqui estão nossas louças, nossa cozinha. Nós temos todo um equipamento para trabalhar para os nossos visitantes. A nossa energia aqui dentro da hospedaria é energia solar, mas é só aqui dentro desse espaço que nós temos essa energia 24 horas. E aqui nós temos o nosso dormitório. O nosso dormitório é um armador para 21 pessoas dentro desse local. Dá para ver quantas escapas tem lá, a outra que tem aqui que corresponde certinho. Se amarrar uma trançada, dá problema para cá. Aqui a gente dorme tranquilo, é todo telado, que entra o ar, mas não entra os insetos. Aqui você dorme tranquilo. Os meus 65 anos, eu ainda não me sinto velha, embora os peitos já estejam caindo para a barriga para o joelho e o joelho já está em direção da canela, mas eu não me sinto velha em pensamento, em atividades. É aqui nesse nosso lago maravilhoso, bonito, que está implantado o projeto das Mulheres Sonhadoras em Ação, as criadoras de peixe. Hoje nós somos 17 no grupo
porém só 13 têm suas próprias gaiolas, seus próprios tanque-redes. Esse novinho que está aqui foi a hospedaria que ganhou da Universidade Santa Maria, St. Mary's, lá da Califórnia. Isso daqui é mais um sonho do grupo, porque quando nós começamos a criar o peixe, nós aprendemos primeiro a fazer a ração alternativa, para depois criar o peixe. A criação do peixe, ela nos garante o alimento de qualidade, sem perda de tempo. E o excedente é um pouquinho de dinheiro. E a gente tendo o peixe, nós temos o dinheiro no bolso, porque nós temos o mercado garantido na comunidade, que é a hospedaria, e um compromisso que nós firmamos com os idosos. Não vender todo o nosso peixe para faltar para eles, para os aposentados. Então isso faz com que a gente fique muito mais animada, encorajada para trabalhar mesmo. À noite eu olho e vejo todas as estrelas e eu olho assim tudo isso, pisar no chão de verdade, onde a gente nasce, é muito importante. Foi isso que me fez ser uma liderança sindical quando eu saí daqui lá em 2001. Porque eu acreditava que tudo isso era nosso, sem ter no papel, sem ter legitimado oficialmente. Esta terra onde eu vivi, onde foi esta minha infância, onde eu dei os primeiros passos da minha vida, nesta comunidade, neste chão de Dourado. É assim que eu vivi meus 35 anos, até meus 35 anos. Então eu não tinha assim muita noção do que era o olhar para a ambição das pessoas que querem muita terra só para si, que não valorizam a floresta, que não valorizam este solo, que não valorizam o rio, a água. Então a gente ama isso, eu amo isso de coração. Até amanhã, com Quer? E depois dessa massa seca no tipiti aí que vai para a coação de lá. Então é todo um processo de fazer a farinha. Mas a farinha de mandioca, para quem sobrevive dela, é um produto muito importante para nós e muito significativo e que faz parte da história de cada um de nós que estamos aqui. Todas as casas eram cobertas dessa palha cercada. Então, esse aqui é o Centro de Formação do Francisco Roque.
É aqui que é esse centro do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Aqui funciona a secretária da Casa Familiar Rural, a secretaria. É aqui que a Paula e demais trabalham. Aqui é Ivonete. Aqui é o Ivonete, é nome de uma jovem que morreu também na luta. Aqui é a biblioteca Avelino Ribeiro, também um companheiro sindicalista que foi morto. Não é fácil ser mulher e dirigir um sindicato. Claro que no início foi muito difícil. Na primeira eleição, a rejeição se deu justamente porque diziam como que uma mulher dirige um sindicato no momento de conflito. Como ela vai denunciar, como vai enfrentar, que são homens que estão à frente do agronegócio, da luta e tudo. Mas na minha reeleição, o mais importante é que eu consegui uma reeleição unânime. Não teve nenhum voto contra, nenhum. Depois de 3 anos de trabalho à frente da entidade, eu consegui unanimidade. Então eu me alegro muito por essa parte da minha história. Porque eu precisei de 3 anos para poder conquistar realmente essa credibilidade que uma mulher pode conduzir uma luta, mesmo com conflito, mesmo com adversidade. Vamos juntos dizer não aos portos do Maicá! Não aos portos do Maicá! E aqui não vai passar! E aqui não vai passar! E aqui não vai passar! Trabalhadores prevenidos na corrente sindical, companheiros, companheiras que trabalham de enxada na mão, vamos juntos, cerremos fileiras, nossa força é a nossa união. Vamos juntos, cerremos fileiras, nossa força é a nossa união. Quando eu assumi aqui a presidência do STTR de Santarém, qual era a realidade da nossa vida? Nós tínhamos 90% dos agricultores familiares somente como poceiros da terra. A gente até estávamos contentados com essa forma de se sentir dono da terra e, na verdade, não era isso. Quando recebiam, era a visita da polícia, do IBAMA, já com um mandato para vir responder, para vir se defender. Então, gente, chegou dias que a gente tinha 20 trabalhadores da agricultura familiar aqui pedindo socorro neste sindicato. O que fazer que estão tomando minha terra? Estão me dando um prazo. Porque eles vão já legalizarem e dizem que eles têm o documento, eu não tenho. Então houve tudo isso e muita gente ignora que esses fatos aconteceram. 4 comunidades que o latifúndio foi lá e legalizou a terra, sobrepondo 4 comunidades. Ele legalizou em 2001 e as comunidades resistiam desde 1963. Legalizar propriedades e depois fazer como se estivesse desapropriando para deixar o pequeno ficar lá, e já era dos pequenos. Foi o grande que se apropriou indevidamente daquela área e legalizou, com a adesão do IBAMA, legalizando um plano de manejo na época, e o INCRA também legalizando uma propriedade sem ir lá em loco verificar. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o enfrentamento com a soja, nós fazíamos uma proposta ao governo. Nós queríamos a reforma agrária para a agricultura familiar, para os extrativistas. Então nós batalhamos, fazendo abaixo-assinado por comunidade. E quando a gente viu que o próprio INCRA rejeitava, por quê? Porque tinha
uma ação dos latifúndios, no meio também disputando essa mesma terra, principalmente aqui, ó. Nós chamamos o Ministério Público para ir ouvir a comunidade, fazer uma audiência pública em loco. Foi realizada uma audiência pública aqui, outra aqui em Murui, no Lago Grande. Olha, foi feita uma outra aqui, a terceira, e a quarta Cuipiranga. Cuipiranga. Então, no final de todas essas 4 audiências públicas, os procuradores da República fizeram um documento oficial citando a necessidade e o direito histórico do povo tradicional que habita nessa região. Porque aqui é assentamento, porque a concepção, a percepção de quem vem de fora diz que a gente foi assentado. Nós já estávamos aí. Essa era só uma maneira de nós nos sentirmos agraciados pela política da reforma agrária e também alcançássemos os direitos na terra. Em 2005 já tinha aquele grupo que determinava quantas pessoas iam morrer, quantas lideranças. Então, foi no ano que morreu a irmã Dorothy, foi o ano que eu me convenci também. Tá ótimo. Que não era simplesmente uma brincadeira, uma ameaça que pudesse ser desconsiderada. As pessoas se fecharam no mundo daquele, não, eu não posso falar o nome do fulano de tal, porque ele veio e mata. Então eu falei o nome, por isso eu fui parar na lista e sofri muitas pressões. E vi meus filhos se distanciando, e vi meus filhos dizendo, eu já não. Eu sou seu filho aqui, eu não posso ir lá na rua. E não me perguntem se eu não sinto medo que eu sinto. Eu acho que é medo, assim, o meu medo não é por mim, eu acho que eu estou preparada para isso. Eu me preparei psicologicamente para isso. Mas eu tenho medo de ser torturada, isso eu tenho, que eu acho que ninguém suporta. Que eu acredito que é uma tortura para uma mulher muito diferente de um homem ser torturado. Então, esse é o medo que eu tenho. E quando falaram que eu morreria, não teria uma morte rápida, teria uma morte lenta, e eu digo sempre que eu acho que essa morte lenta tem sido esses anos de tanta... de tanto que eu tenho que respeitar a vontade do outro, dos meus inimigos. Que eles colocam uma barreira entre o que eu sou e aquilo que eu queria, que eu gostaria de fazer um trabalho muito melhor, muito ir lá em Ribeirinho, no Porto, no cais, andar como eu andava, esperá-los na chegada e andar na rua e do meu bairro e ir em qualquer lugar. Não posso fazer isso, andar de ônibus. Isso tudo que você olha aqui era uma praia chamada Praia Verapaz Maria José. E nós, apesar de muita luta, o Porto da Cargill, que é o porto que nós estamos vendo, não se intimidou diante da luta dos movimentos, nem da atitude do Ministério Público. Tanto que, oficialmente, o EIA-RIMA e o relatório de impacto ambiental só foi concluído após 11 anos de funcionamento. Então é uma coisa que vem passando como um rolo compressor, um ramo do agronegócio e que prejudicou muito o nosso povo. A gente traz as marcas e a sequela e tudo que você vê hoje está jogando um pó tão grande, a cidade está reagindo hoje. E eles dizem que o pó é orgânico. A gente nunca vai concordar, porque é usado muito produto agrotóxico na plantação de soja, causou tanto impacto ambiental, social, e na economia também da agricultura familiar,
como eles alegavam que vinha para trazer o progresso, o emprego para a população, mas aí você vê de Santarém, tem menos de 100 pessoas trabalhando. E o interesse deles é terra para os latifúndios, para os fazendeiros, e um espaço muito grande. Então, para eles não incomoda se eles expulsam milhares de trabalhadores. O que importa é eles implementarem a atividade deles e ganharem muito dinheiro à custa dos povos. Eu sinto uma ligação muito forte com o Rio Xingu. E nós costumamos dizer que as mulheres, elas são como as águas. Elas crescem porque se juntam. Xingu, tu estás te calando, tu estás reclamando, tu não podes calar, Xingu, Xingu, Xingu. Eu te vejo chorando, te vejo calando, mas tu não podes calar, Xingu, Xingu, Xingu. Povo das águas, povo das terras, unam-se todos, vamos lutar pela beleza das suas águas, das suas terras. Vamos lutar pela grandeza das tuas terras, das tuas águas. Estamos a lutar, Xingu, Xingu, Xingu. O governo e as empresas têm buscado nos tribunais de justiça do Brasil fazer valer a lei deles, chamada suspensão de segurança, que é uma lei da ditadura militar. Tem que construir a Transamazônica, passar por cima, mate índio, mate o que vocês quiserem, mas a Transamazônica tem que sair para ligar o Brasil, tem que ligar, não importa. É uma ordem, e assim é Belo Monte, é uma ordem. Em 89, o governo queria mesmo construir as barragens de Cararaú no Rio Xingu. E os índios Caiapó do Mato Grosso, do Rio Xingu, então se juntaram e realizaram aqui um grande encontro, o primeiro encontro dos povos indígenas e as barragens no Rio Xingu. É bom arrancar o nome do Cararaú, é um nome de guerra, que como é Cararaú, é um nome de guerra. Nós não usaremos mais nomes indígenas em estudos feitos no Rio Xingu. E, portanto, ao que nós chamávamos de usina de Cararaú, vai tomar um outro nome que nós vamos estudar, um outro nome de branco. Os indígenas tudo ocuparam o centro comunitário, estavam sentados. O indígena, Paiacã, perguntou ao Antônio Lopes Muniz se a Cararaú ia alagar as terras indígenas. Aí Antônio Lopes Muniz respondeu que não. A Tuíra deu um grito lá no meio onde ela estava, no meio deles, levantou com seu facão, passou a nenenzinha no colo e foi aqui na mesa e fez esse gesto. E deu um grito chamando ele de mentiroso. Então, essa imagem correu o mundo e o governo foi obrigado a colocar Belo Monte na gaveta. Na época, Cararaú, né? Em 2000, o Fernando Henrique Cardoso, então o presidente da época, antes de sair do governo, mostrou que queria deixar uma grande obra para o país, segundo ele. E aí colocou já em pauta a construção da barragem no Rio Xingu por nome de Belo Monte. Belo Monte porque seria construída a sua maior casa de força no município vizinho, chamado Vitória do Xingu, numa vila que tem o nome de Belo Monte. E que não iria alagar as terras indígenas, que a engenharia tinha feito um trabalho que o lago seria menor,
que em 89 o Cararaú era 1.200 e poucos quilômetros quadrados de alagamento e que Belo Monte seria apenas 400 quilômetros quadrados de alagamento. Portanto, não ia alagar a cidade, então não ia alagar as terras indígenas e por aí vai. Entrou o governo Lula, nós imaginávamos que nós íamos ser ouvidos, que nós íamos ser respeitados, povos indígenas, na nossa voz, e foi bem diferente. Belo Monte tinha que sair, não importava para o governo, principalmente nem para o judiciário, que os índios não foram ouvidos, que eles estão hoje no genocídio, no etnocídio, acabando suas culturas, enfim, isso não tem nenhum valor, não tem nenhum significado. Então, uma total violação dos direitos humanos, dos direitos indígenas, dos direitos ambientais, é um ecocídio que está sendo feito aqui com Belo Monte. Depois veio a remoção compulsória das famílias ribeirinhas, viver a vida toda na beira do rio pescando e plantando, foi destruído seus modos de vida, isso é um crime. A empresa Nossa Energia considerou como se a população desses bairros morasse em periferia. Isso foi uma forma de desqualificar a propriedade, a residência das famílias. E saíram a maioria com baixa indenização. O IBAMA sabia de tudo isso, o governo sabia de tudo isso, mas mesmo assim concedeu todas as licenças rapidamente, sem o cumprimento das condicionantes, principalmente a água de boa qualidade para os bairros de reassentamento, para nós aqui da cidade, do centro, em todos os bairros, que era uma condicionante de 100% sanear a cidade. E isso não aconteceu hoje, estão vivendo num caos. Os crimes que estão sendo praticados no Rio Xingu para tentar matá-lo, barrando o rio, isso para nós tem uma resposta, porque os deuses do Xingu não vão tolerar esse crime que está sendo colocado em prática, né, pelo governo e pelas empresas. Estamos aqui na Agrovila Pepital. Aqui era uma comunidade que existia em outro local e na década de 80 a comunidade foi relocada para cá. Quando as famílias foram trazidas para cá, só existiam as casas e terreno limpo. Não existia nenhum outro tipo de plantação. Hoje a gente vê os quintais com fruteiras. Isso demorou alguns anos para que as pessoas pudessem ter essas coisas, porque eles chegaram aqui e não tinha nada. E quando foram transferidos, eles tiveram a garantia de que receberiam auxílio por algum tempo, até que tivessem condições, né, tivessem adaptadas à nova situação. Isso não aconteceu. A maioria delas recebeu quem tinha durante 2 dias só. E daí ficaram aqui jogadas
e tiveram que se virar sem conhecer a região direito, sem saber onde buscar peixe, sem saber nada dos recursos naturais nenhum e sem ter uma fruteira no quintal. Então a situação foi bem difícil. Hoje está difícil, mas quando eles chegaram aqui era bem pior. Porque a maioria deles veio de lugar da beira da praia e também de rios de água doce. E aqui ficou longe de tudo. Há alguns anos atrás teve pessoas que tiveram suas roças destruídas pelos militares. Então tudo isso são questões que fazem com que o movimento Quilombola de Alcântara resista à não ampliação do centro de lançamento. Devido a todas essas questões que já se passaram ao longo desses anos e que a gente vê e a gente acredita que não será diferente se houver mais remanejamento de famílias. Aí você mexe com o povo, desestrutura, ele vai para a cidade e a marginalidade cresce e está mais aí gente perdida, dando trabalho para a polícia e despesa para o governo. A comunidade tem um formato como se fosse de círculo quase, tem uma entrada só, aí você dá a volta, vai sair lá no mesmo lugar. O meu bisavô nasceu aqui, meu avô nasceu, então toda a minha família nasceu aqui. Eu deveria ter nascido com asa. Eu acho que o marido prende e filho prende muito mais. Não casei, não tenho filhos, só moro aqui eu e minha mãe hoje. Se parar, eu caio, igual uma bicicleta. Vai querer levar o anzol de recordação? Começaram a chamar o povo para participar das reuniões lá em Alcântara e foram tirando o terreno. Quando a gente menos esperava, chegava um carro, chamava o povo para as reuniões, começaram a demarcar a terra colocando picos, né? E aí o povo vivia muito nervoso, muito assustado com tudo. Era helicóptero que chegava, descia aí no campinho dos meninos. E aí começou a se perceber que Alcântara precisaria de um movimento que defendesse a luta do MAB, movimentos atingidos pela base espacial. Então, todo esse verde escuro aqui faz parte desse território que está em processo de titulação. Já várias fases desse processo já foram concluídas e, por fim, foi parar na Câmara de Conciliação, porque a Agência Espacial Brasileira não concorda com a delimitação, né? Eles querem que o território seja já titulado, excluindo as áreas que eles pretendem ter. Construir aqui um sítio de lançamento, nós vamos perder o acesso para o mar pelo caminho de terra, que nos permite ir a qualquer hora. Vamos ficar só pelo caminho do mar, que vai ter horários que não vai ser possível. Essa área aqui azul já é a área do CLAR, e para cada um sítio de lançamento existe uma área institucional. Haverá relocação de comunidades para implantação dos sítios de lançamento ou áreas institucional? Eles respondem que não. A localização dos sítios e áreas institucionais respeitou as áreas dos núcleos das comunidades, não interferindo nas mesmas. Mas na hora que a gente volta para cá, acho que não vai sobrar espaço para muita coisa, né? Porque eles pegam praticamente toda a faixa, sobra muito pouco. As atividades irão gerar renda, postos de trabalho, como utilização de mão de obra local durante a construção e a capacitação para outros tipos de prestação de serviço. Eu não acredito, até porque para isso acontecer, as pessoas já teriam que estar sendo capacitadas.
Se ninguém aqui está fazendo curso nenhum para... Aqui o povo é todo lavrador e pescador. Vai ter serviço para lavrador e pescador nesse serviço aqui, quando eles estiverem fazendo alguma coisa? Não. Se o povo não está sendo capacitado, geralmente os povos da comunidade não vão ter garantia de emprego, né, quando estiver funcionando esses sítios. Felizmente, nenhum lançamento deu certo, ainda lançador de satélite. Porque na hora que der certo, a gente sabe que se complica mais ainda. É tudo isso aqui que eles estão querendo. Aquela ponta ali seria um centro de lançamento. Ali onde você está dando para visualizar uma torre. Ali é a Praia de Brito. Ali seria uma, tem uma outra mais para lá, que é de Mamune Baracatatiua, e a outra seria para cá. A gente não sabe se vai ser permitido o livre trânsito na praia. Se vai ser por horário determinado, alguma coisa assim. Usa a praia para tudo, né? Aqui é o shopping, é o parque, é a feira, o mercado, tudo aqui.